graça e a paz do Senhor Jesus, mulheres de oração. Bom dia a todas, amadas. Um início de semana abençoado na presença desse Deus maravilhoso. Amadas, hoje iniciando esse propósito que está lá em livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, que por essa causa me coloco de joelhos. Paulo entendia e compreendia que tinha situações que era necessário se colocar de joelhos. E tem coisas e situações na nossa vida que nós precisamos dobrar os joelhos em rendição a esse Deus e clamar, porque somente Ele pode nos dar a vitória. Então nós vamos clamar com situações que nós estamos passando. Eu não sei qual é a causa, qual é a situação da tua história, mas nós vamos clamar a um Deus que tudo pode. E nós temos situações e causas que é nós que temos que clamar. Aqui nós vamos ver uma situação que Pedro precisou que todos saíssem de um quarto. Lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 40, vai falar assim, Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e levantando-se para o corpo, disse, Tabita, ou Dorca, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Pedro viu a necessidade de todos saírem daquele quarto do cenáculo. Porque tem situações, amados, que é somente de joelhos que nós vamos obter resposta. Somente de joelhos que os céus serão abertos. Mas eu oro em pé, eu oro deitado. Amados, sim, oramos, clamamos a um Deus que tudo pode. Mas há uma necessidade, quando Deus coloca que é para nós se prostrarmos, eu vejo uma necessidade de uma intimidade, de uma entrega maior, de algo mais de intimidade, de você abrir a porta do teu quarto, fechar a porta, em Mateus 6,6, e em secreto, clamar de joelhos a um Deus que tudo pode fazer. Tem situações e causas que é somente de joelhos que nós vamos obter resposta. Aqui, a palavra vai falar de uma mulher chamada Dorca, notória pelos seus talentos, por tudo que ela fazia naquela sociedade, uma mulher que marcou uma geração. Mas ela veio a falecer e todos sentiram falta do dom, do talento de Dorca, porque ela era uma discípula de Cristo, era uma mulher notória, era uma mulher que fez tudo na sua geração, naquela época ela marcou uma geração, pelo talento, pelo dom que ela tinha, e ela veio a falecer. Ela morava em Jope, numa ilha, e naquela ilha havia muitas mulheres viúvas, entristecidas, porque os maridos iam viajar, iam em alto mar, e morriam e não voltavam. E ela, com o talento dela, ela fez algo notório. E me chama a atenção que ela fez falta. E a pergunta é, será que quando você fechar os olhos dessa terra, você vai ser notório a sua falta? Será que as pessoas vão sentir a tua falta? Pensa nisso. Faça algo nessa semana que agrada ao coração de alguém. Talvez você tenha um talento, um dom. Eu não sei qual é o teu dom. Eu não sei qual é o teu talento. Mas faça algo para agradar o coração de alguém. Um bolo para tua vizinha. Talvez é isso que as pessoas estão precisando. Alguma comida gostosa. Chama alguém para comer na tua casa. Um café da tarde, um café da manhã. Faça algo para agradar o coração de alguém como Dorca fez. Eu não sei qual é o teu dom, qual é o teu talento, mas naquilo que Deus te chamou, você vai fazer algo nessa semana para agradar o coração de alguém. Amém, amados? Vamos transbordar isso na vida das pessoas. Deixa Deus te usar. E Dorca era notória pelo talento, pelo dom que ela tinha de costurar, e ela fazia muitos vestidos. Veio a falecer, ela morava em Jope, e Lida era perto, mas havia um homem chamado Pedro que estava ali, em Lida. E quando falaram, Pedro, venha até Jope porque Dorca morreu. Quando ele chegou, era tão notório o talento dela que as pessoas pegavam o vestido e mostravam, olha o que Dorca fez, olha o que Dorca me presenteou, coisa linda, coisa linda. Mas ela veio a falecer, uma enfermidade veio e ela morreu ali. E Pedro viu a necessidade de entrar naquele cenáculo, só ele e Deus, e prostrou-se de joelhos, porque tem situações que é somente no joelho. E quando ele orou, ele clamou o Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando ele clamou esse Deus, e ele declarou, volta ao corpo, levanta-te, Tabita, levanta, Dorca. Logo Dorca se levantou e
e ela andou. Pelo poder que opera no nome do Senhor, teu milagre vai andar. Aquilo que estava morto, que para você não tinha mais jeito, nós vamos dobrar o joelho e vai ressuscitar pelo poder que opera no nome do Senhor. É impossível a nós, mas para o nosso Deus não é impossível. Nós cremos no Deus de milagre, irmãs. A palavra ainda fala que Pedro, por onde ele passava, ele fazia milagres pelo poder que operava de um Deus sobre a vida dele. A sombra de Pedro curava. E Pedro começou a pregar o evangelho. E Herodes ficou muito furioso, e prendeu a Pedro numa prisão. A palavra vai dizer, em Atos 12, que Pedro estava ali guardado no cárcere. 12, versículo 3. Mas havia oração intercessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. O que acontecia? Que Pedro estava preso, mas havia uma igreja clamando para que Pedro saísse daquele cárcere. Eu creio que era uma igreja de joelhos, igual nós aqui no grupo Mulheres em Oração. Nós vamos clamar e vai ser notório o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos ver a manifestação da glória de Deus pelas nossas causas, que nós vamos colocar diante de Deus. E eu creio que quando nós dobrarmos o nosso joelho, aquilo que era impossível será possível. Deus vai enviar anjos. Aqueles que estão aprisionados serão libertos. Aqueles que estão enfermos serão curados. Eu creio que Deus vai fazer ressuscitar aquilo que estava morto, porque nós vamos clamar. Aqui havia uma igreja intercedendo porque Pedro estava preso. Mas vai ser tão notório, tão espantoso aquilo que Deus vai fazer, que vai fazer como que fosse na vida de Pedro. Quando Pedro estava ali, uma igreja intercedendo, Pedro estava preso. Deus enviou anjos, falando, Pedro, coloca o sapato, coloca essa roupa, vai, se veste, se troca, vamos. E abriu as prisões e Pedro foi solto. E ele pôde perceber que era um anjo que estava libertando, porque enquanto a igreja orava, anjos foram enviados naquele cárcere e cadeias foram quebradas ali. E ele foi totalmente liberto. E quando ele chegou aonde aquela igreja estava reunida em oração, havia uma mulher chamada Rude, que fazia parte da oração intercessória por Pedro. E quando Pedro bateu na porta, olha, irmãos, presta atenção, quando Pedro bateu na porta, todo mundo ficou espantado. A Rude olhou e falou, meu Deus, eu acho que é o espírito de Pedro, porque não pode, a gente estava clamando agora e Pedro está aqui na porta. Ela ficou tão assim pasmada, tão maravilhada seria a palavra, que ela, em vez de abrir a porta, foi lá, gente, Pedro está na porta. Aí todo mundo, você está brincando que Pedro... Não, Pedro está na porta. Ele está batendo na porta. Não, deve ser o espírito de Pedro. Irmãos, vai ser tão notório aquilo que Deus fará na nossa vida. Nesses 3 dias de campanha, que você vai ficar surpreendida daquilo que Deus fará no nosso meio. Eu creio, eu profetizo isso. Que quando eles foram olhar, era Pedro que estava na porta. Mas vem cá, vocês não oraram? Nós não clamamos? Olha, está batendo a porta. Sabe o que Deus manda dizer? Quando nós clamarmos, aquilo que é impossível vai bater na tua porta. O milagre vai bater na tua porta. A unção, o poder, o que você tem tanto clamado vai bater na tua porta. Creia que é Deus falando com você nessa manhã, falando aquilo que você tem tanto pedido, tanto clamado, você tem colocado de joelho, nós estamos intercedendo, os céus estão abertos a nosso favor, vai bater na tua porta. Pedro bateu na porta. A igreja estava intercedendo, ele estava preso, mas foram anjos lá libertar. Tem anjos que quando nós dobrarmos os nossos joelhos, vai agir em nosso favor. E aquilo que para você é impossível será possível. Deus vai manifestar a glória dele, irmãos. Tem céus abertos a nosso favor. Deus vai fazer notório, decanta labalaias, eu profetizo algo novo, a causa que é impossível será possível durante esses 3 dias. Clama a mim, anunciai-te coisas grandes e firmes que nós não sabemos. É tempo de nós clamar, igreja. É tempo de nós dobrarmos o nosso joelho. Como Dorca foi ressuscitada, aquilo que você sonha será ressuscitado. Aleluia! Jesus entrou também na casa de Jairo, quando todo mundo falava que a filha estava morta, mas Jesus entrou na casa e aquela filha que estava morta, que todo mundo anunciava, o Senhor falava, só dorme, aquilo que está dormindo vai ressuscitar, vai ter vida,
vai andar para todo mundo ver. Dorca não só ressuscitou, mas andou e foi notório aquilo que Deus fez na vida de Dorca, aquilo que Deus fez na vida de Tabita Cume, aquilo que Deus fez na vida de Pedro, que estava aprisionado, mas Deus entrou com providência. Enquanto nós clamarmos aqui no nosso grupo, os céus vai ser aberto, cadeias serão quebradas, vidas serão totalmente libertas pelo poder que opera no nome do Senhor. Nós cremos um Deus de milagre, mulheres. Nós cremos um Deus que vai fazer proeza. O milagre vai bater na tua porta. Tem nome, tem endereço. O nome é o teu, o endereço é o teu e o número da tua casa. Eu profetizo coisas novas acontecendo sobre as nossas vidas, porque o nosso Deus fará no nosso meio. Vamos dobrar o joelho e vamos clamar a um Deus de Israel que tudo fará no nosso meio. Em nome de Jesus, receba essa palavra da parte de Deus. O Senhor é contigo, como Ele foi com Pedro, Ele é conosco. É um Deus que ressuscita e é necessário dobrarmos os joelhos. Quando Josafá estava numa grande peleja, amados, ele dobrou os joelhos, ele clamou a Deus. Midianitas, Moabitas se levantaram, 2 Crônicas capítulo 20, se levantaram contra ele. Josafá olhou para o alto e falou: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. A palavra diz que Josafá se prostrou, ele e toda uma congregação, e Deus deu estratégia de guerra.